podíamos começar por ouvir uma música que é um deleite, Wolfgang Amadeus Mozart, e eu ia de seguida perguntar-vos, perante o impacto da beleza da música, o que me diriam se imaginássemos se na história da música existisse não apenas um, mas dois destes génios tão ímpares e tão invulgares e tão extraordinários como Wolfgang Amadeus Mozart. E eu penso que todos concluímos que sairíamos todos muito mais ricos se isso acontecesse. A verdade, porém, é que da história não reza, ou pouco reza, de Ana Maria Mozart. Ela era a irmã mais velha do prodígio, que era Wolfgang Amadeus Mozart, e era para ele uma inspiração. Era pianista, tocava, tal como o irmão, era levada pelo pai para tocar perante as cortes europeias e deliciava toda a gente que diziam dela que era um prodígio, que era uma virtuosa, portanto recebia ainda mais elogios do que o irmão. Acontece, porém, que quando Mariana começou a crescer e a atingir a idade adulta, o pai decidiu que ela não deveria continuar a tocar, porque não era compatível com aquilo que se esperava de uma senhora naquela época, que tivesse o seu percurso profissional, e que deveria casar. E, portanto, Mariana acatou as ordens do pai e casou com um homem, por ele indicado, apesar de estar apaixonada por outra pessoa, e assim terminou a sua breve carreira profissional. Eu escolho este caso de Mariana e de Wolfgang Mozart para nos situar um pouco naquilo que é o papel e o estatuto que a história tem dedicado às mulheres. É um lugar um pouco secundário, obscuro, e isto porquê? Porque as mulheres têm estado afastadas do exercício do poder. Seja do poder político, seja do poder económico, seja do poder cultural, seja do poder científico, as mulheres têm tido, até há bastante pouco tempo, um papel secundário. Obviamente que eu poderia fazer a minha análise também sobre o poder económico, sobre o poder científico ou cultural, mas na verdade eu vou-me dedicar àquilo que conheço melhor enquanto jornalista nesta atividade, nesta área de negócios, que é o poder económico e a situação das mulheres nas empresas. É conhecido que foi após a Segunda Guerra Mundial que as mulheres começaram a entrar mais massivamente no mercado de trabalho, sobretudo neste mercado de trabalho mais estruturado em termos de organizações empresariais. Nos anos 80 do século passado, algumas delas já tinham atingido as lideranças intermédias, ou seja, eram gestoras intermédias, já com alguma responsabilidade. E foi sobretudo a partir dos anos 90, também do século passado, obviamente, que algumas mulheres começavam a atingir a liderança, o topo das empresas ou de algumas organizações. No entanto, aquilo que se verifica, e que esta é uma discussão que está muito presente e que está na agenda de todos os dias, para mais com a comissária Viviane Reding, tendo tentado que a União Europeia passe legislação tendente à instituição de cotas, portanto, este assunto não vai sair da agenda tão depressa. Mas aquilo que se sente é que a progressão das mulheres tem sido feita de uma forma mais lenta e mais débil do que aquilo que seria desejável, por um lado, e esperado, por outro. Isto porquê? É sabido, as mulheres são a maioria da população, 52%, são a maioria da população também potencialmente ativa, ou seja, em idade, obviamente, de trabalhar, com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos, e estão muitíssimo bem preparadas em termos académicos e profissionais, ou seja, não têm falta de qualificações. As mulheres constituem a maioria da população com um curso superior e provavelmente um fenómeno que é também aqui observado na FCT-UNL, as mulheres estão a concluir doutoramentos a um ritmo muito superior ao dos homens. Perante isto, seria esperado que, então, elas estivessem a conseguir fazer o seu percurso nas empresas e a atingir posições de topo, posições de direção ou de gestão executiva, mas não é isso que acontece na realidade. Eu socorro-me de um estudo da Informa DIB chamado O Perfil da Presença Feminina no Tecido Empresarial Português, que é divulgado anualmente. Este foi divulgado em 2012, portanto, são os dados mais recentes, no dia 8 de março, Dia da Mulher. E segundo este estudo, que tem a vantagem de trabalhar com a totalidade da base de dados empresarial, ou seja, aquilo que aqui está é o resultado do estudo dos verdadeiros conselhos de administração e das verdadeiras gestões das nossas empresas e não estatísticas, ou não inquéritos ou sondagens ou estimativas.
E aquilo que este estudo nos permite concluir é que mulheres em posições de liderança na direção executiva de empresas representam apenas 31%. Nas equipas de gestão, há pelo menos um homem em 89,9% das empresas, enquanto que há pelo menos uma mulher apenas em 54,9%, portanto um número bastante inferior. As equipas de gestão são exclusivamente masculinas em 45% das empresas, exclusivamente femininas em 10% e mistas nas restantes 44,8%. Este quadro que eu decidi projetar, este último quadro, eu penso que é especialmente importante porque nos diz uma coisa que é uma das mensagens que eu gostaria que retivessem de hoje, desta apresentação. É, na minha perspectiva, péssimo e preocupante que metade das empresas em Portugal estejam a ser geridas ou só por homens ou só por mulheres. Porque as equipas mistas e as visões mistas que as diferentes pessoas trazem, seja em termos do seu sexo, seja em termos das suas habilitações académicas, seja até da sua nacionalidade, quando falamos de multinacionais, são enriquecedoras para o desempenho da empresa e, portanto, este é um dado que eu considero que é muito preocupante. Nas funções de diretor-geral, ou seja, mais no topo da empresa, as mulheres representam apenas 8%. À medida que as responsabilidades se alargam, afunila a participação feminina. E nos conselhos de administração, que são as empresas mais importantes do país, tendencialmente, falamos das SA, verificamos que as mulheres representam apenas 18% dos administradores e apenas 13% são presidentes do conselho de administração. Há dados também sobre as empresas do PSI 20 que estão em linha com estes dados. Portanto, as empresas mais importantes do país, a participação feminina é também muito reduzida. Em dezembro do ano passado, eu entrevistei esta senhora chamada Aviva Cox, que é uma grande especialista britânica nestas questões da diversidade. Na diversidade nos conselhos de administração de multinacionais, quer na diversidade de nacionalidades que lá estão representadas, quer também dos géneros e na gestão intercultural. E ela disse-me esta coisa extraordinária, que a Unilever no Paquistão é mais equilibrada do que em Portugal. Com isto, ela não queria dizer mal da Unilever, obviamente, que é uma excelente empresa e que até tinha contratado para vir fazer este programa de diversidade. Ou seja, a Unilever até é uma empresa que está preocupada em promover ações que levem as mulheres a subirem nas suas fileiras e a chegar aos conselhos de administração. Mas esta questão deve-nos fazer pensar, porque conhecemos a situação da mulher no Paquistão. O que é mais preocupante, o que é mais intrigante, eu diria, é que se há empresas como a Unilever, e não é a única, o Banco Santander, a Daimler-Benz, etc., são inúmeras, que têm programas tendentes a levar mais mulheres aos cargos de decisão, isto acontece porque as empresas se movem por uma racionalidade económica, as empresas, por definição, procuram o lucro e sabem que ter maior diversidade nas equipas, seja elas de qualquer natureza, tem melhores resultados. Isto está estudado, há inúmeros estudos divulgados sobre este assunto. Eu vou socorrer-me de 3 de entidades que eu considero mais credíveis, porque há também muitos estudos menos conceituados, nomeadamente a Catalyst, uma entidade norte-americana, que nos diz que as empresas que têm um número substancial de mulheres nos seus conselhos de administração têm um retorno do investimento que é aplicado naquela empresa 35% mais elevado. A McKinsey, muito estudiosa, uma consultora muito estudiosa destes assuntos, diz-nos que, em média, estas empresas têm um melhor desempenho, seja em termos do investimento que é aplicado na empresa, seja em termos dos seus lucros, seja em termos também da sua cotação em bolsa. E a London Business School diz-nos que quando as equipas são compostas de forma equilibrada por homens e por mulheres, a produtividade aumenta. E ainda, para adensar ainda mais este paradoxo, é preciso ainda dizer que hoje em dia, na literatura que se produz nesta área da gestão, as mulheres são caracterizadas como tendo um estilo de liderança que é mais adequado aos tempos modernos. Ou seja, há pessoas que acreditam que homens e mulheres gerem de maneira diferente, são líderes de maneira diferente, exercem o poder de forma diversa.
Uma dessas pessoas é este senhor, que tem este nome, que eu não vou tentar pronunciar, mas que é o autor de Capitalismo, Karaoke e Funky Business. E ele diz esta coisa que é: se o Lehman Brothers fosse Lehman Sisters, provavelmente ainda estaria de pé. Isto porquê? Porque, de facto, está demonstrado, a testosterona, ou seja, a hormona masculina, está muito associada a comportamentos agressivos e de risco e leva à tomada de decisões mais arriscadas. Isso não é necessariamente mau, tanto que não é necessariamente mau que em grandes praças financeiras há muitos homens a tomarem suplementos de testosterona para ter melhores desempenhos na bolsa. Portanto, não estamos aqui a falar de o bom e o mau, de visões manicaístas. Mas a verdade é que há pessoas que acreditam que homens e mulheres gerem de maneira diferente. Há imensa literatura produzida sobre este assunto, selecionei apenas alguns dos livros mais emblemáticos nesta matéria e sintetizei nesta tabela aquilo que são as características comumente associadas, tendencialmente associadas a cada um dos géneros. Eu queria aqui fazer um parênteses para dizer que eu não acredito muito nisto, mas não tenho tempo de explicar porquê. Eu acho que, para além destes estereótipos, devemos procurar a pessoa. Cada pessoa é única. E se nós procurarmos conhecer a pessoa e o seu perfil, vamos de certeza descobrir que, e eu trabalhei com pessoas assim, que há homens que são muitíssimo intuitivos e mulheres que são muito racionais. Mas, tendencialmente, esta literatura caracteriza as mulheres como tendo este conjunto de atributos: intuitivas, gostam de cooperar, gostam de estar no centro de uma rede, de procurar consensos, e os homens como mais autoritários, mais em busca do poder. Este conjunto de características que, entretanto, já tiveram tempo de ler, de certeza. E este conjunto de atributos que aqui está descrito para as mulheres, hoje em dia está em elevada cotação, ou seja, acredita-se que para gerir as empresas e outro tipo de organizações, estes atributos estão mais adequados aos tempos que vivemos. E, portanto, aí nós começamos, de facto, a pensar se as mulheres são a maioria da população, têm qualificações académicas, têm uma forma de estar, de exercer o poder nas empresas que é considerada mais adequada, porque é que elas não estão a chegar ao topo. E aí chegamos à noção de telhado de vidro. Ela foi pela primeira vez usada, esta expressão, neste artigo do Wall Street Journal, e desde então tem-se popularizado não só para aplicar às mulheres, mas também a outras minorias, apesar de, como vimos, as mulheres não serem uma minoria, mas para simbolizar aquelas barreiras que advêm de mentalidades, de padrões culturais, que são invisíveis para quem está de baixo, mas que são muito eficazes no sentido de impedirem a progressão e de fazer as pessoas lá chegar. Acontece que na progressão das mulheres já há quem diga que estas barreiras são tantas e tão diversas e vão surgindo ao longo do caminho, não são só no último degrau, o telhado não surge só quando elas se preparam para dar o último degrau para ascender a uma função de gestão, que não devemos falar num telhado de vidro, mas antes num labirinto de vidro. Quais é que são, então, essas barreiras? Elas estão também estudadas porque, como vos digo, há imensa literatura produzida nesta matéria, imensos estudos. A Mercer, uma conceituada consultora, foi questionar as empresas e identificou que as dificuldades de equilíbrio entre a carreira e a família são, para 52% das empresas, aquilo que mais dificulta a ascensão das mulheres a posições de liderança. Segue-se a falta de apoio das chefias. E, por último, alguma relutância em relação à mobilidade. Eu penso que é fácil compreender que o primeiro e o terceiro ponto podem estar intimamente ligados, ou seja, se as mulheres têm relutância em relação à mobilidade, é provavelmente porque têm uma família em casa que não querem deixar e, portanto, querem ficar no seu local onde trabalham. Portanto, a carreira e a família como o grande fator que estará, o equilíbrio entre a carreira e a família, que estará a dificultar a progressão das mulheres nas empresas e noutro tipo de organizações. Eu sugiro que vejamos primeiro esta questão da falta de apoio das chefias e começava por uma citação da Soledade Carvalho Duarte, que é uma executiva que eu entrevistei para o meu livro As Mulheres Normais Têm Qualquer Coisa de Excepcional, e que aquilo que ela faz, ela tem uma empresa de executive search, ou seja, a sua empresa dedica-se a procurar no mercado executivos para as empresas suas clientes, executivos esses que correspondam ao perfil definido pelas empresas clientes. E quando as empresas lhe dizem quem é que estão à procura, dizem-lhe preferencialmente um homem. Mulher só se for outstanding, ou seja, absolutamente excepcional.
Isto porquê? Porque dizem-lhe estes líderes, estes patrões portugueses, que receiam que a senhora tenha que, pelos seus afazeres domésticos, pela sua família, tenha que se dedicar de forma menos completa à empresa. Esta é a justificação que é dada. Esta falta de apoio das chefias, aqui surge na fase do recrutamento, mas perdura ao longo de toda a carreira profissional, porque está demonstrado que nós tendemos a ligar-nos aos nossos semelhantes e, portanto, homens em posições de chefia vão naturalmente selecionar homens em posições de chefia, tendencialmente, obviamente, e, portanto, esta é uma das razões que se prolonga pela vida profissional. A questão de como conciliar a carreira e a família. Então, o grande tema que está aqui em cima da mesa. Como dizia Platão, há uma realidade a que não é possível escapar, e ainda bem, é que a maternidade é uma função biológica da mulher. Só que no tempo de Platão, enquanto a mulher tinha os filhos e cuidava da casa, o homem engendrava. Mas já sabemos que hoje a mulher também engendra muito, porque as mulheres trabalham muito fora de casa. O que acontece então é que Núria Chinchilla, que é uma professora do IES em Barcelona e que é uma estudiosa destas questões do equilíbrio, da conciliação do trabalho com a família, dizia que os tempos modernos viram o homem sair de casa, a mulher sair de casa, mas que o homem não entrou. Porque, de facto, nós vamos ver que o trabalho doméstico continua a ser uma preocupação, sobretudo, das mulheres. Na viragem do milénio, o INE, Inquérito sobre o Uso do Tempo, diz-nos que as mulheres dedicam, em média, por dia, 3 horas diárias ao trabalho doméstico. Eu até gostava de vos desafiar a perguntar quanto é que acham que os homens demoram, mas eu vou já projetar porque o tempo escasseia. 10 minutos. É óbvio que a direção de uma empresa ao mais alto nível, com orçamentos milionários, com equipas pelas quais nós somos responsáveis por garantir aqueles empregos, por conquistar novos mercados, com todos os desafios que há em gerir uma empresa, isto é pouco compaginável com preocupações domésticas que durem 3 horas. Certo, sejamos todos honestos, as executivas de que estamos aqui a falar são pessoas endinheiradas, têm amas, têm uma grande rede de apoio. Mas eu gostava que retivessem esta questão do trabalho doméstico e da família, porque ela vai ser necessária mais à frente, ou seja, esta questão vai andar sempre aqui a pairar. É que as mulheres têm que fazer escolhas mais difíceis. As que lá chegam, este é o efeito daquilo que vimos antes, as executivas séniores inquiridas pela McKinsey, 54% não tinham filhos. Provavelmente não seria uma opção, uma mania que as executivas têm de não quererem ter filhos, enquanto que só 29% dos homens tiveram que tomar essa opção. E 1/3 eram solteiras, muito menos do que os homens. Isto diz-nos que as mulheres, para conseguirem ter a sua progressão profissional e conseguirem ascender lugares de topo, têm que fazer sacrifícios na sua felicidade pessoal. Têm que fazer opções e escolhas mais dolorosas do que estão a ser feitas pelos homens. Outras causas, eu penso que de facto a Mercer identificou estas 3 causas, mas ao longo de 25 anos de jornalismo nesta área dos negócios e de direção de uma revista de negócios, eu tenho conversado e entrevistado e feito almoços de negócios com muitas executivas. Entre as mulheres a conversa surge muito naturalmente, se calhar essa é talvez a única diferença entre homens e mulheres que eu projetaria ali naquele quadro. As mulheres falam muito facilmente, trocam muito facilmente experiências, entram muito rapidamente na confidência e, portanto, eu tenho recolhido alguma informação sobre aquilo que as mulheres dizem que são as causas que a impedem de chegar ao topo. Em primeiro lugar, o que mais se ouve é não querem. Não, as mulheres não chegam ao topo, estão bem preparadas, há aí um pipeline de gente talentosa, só não vão chegar ao topo porque não querem. As mulheres não querem o poder, não lhes atrai o poder. E este é um argumento perigoso, por um lado perigoso e por outro lado residual. É residual porque isto diz-nos, ouve-se, as mulheres não querem ter que fazer jogos políticos, as mulheres não querem o poder, as mulheres não querem ter que jogar golfe, as mulheres não querem ter que sacrificar a sua felicidade pessoal, como já vimos. Portanto, aqui cabe muita coisa neste argumento, é demasiado vago. E por outro lado é perigoso. E é perigoso porquê? Porque pode não ser verdade. E foi isso que descobriu, por exemplo, a diretora de Recursos Humanos do Santander, em Espanha.
Emílio Botim, o banqueiro, era uma das pessoas preocupadas em ter mais mulheres no Conselho de Administração do banco. E decidiu que tinha que ter políticas que promovessem a ascensão das mulheres. Mas a diretora de Recursos Humanos só ouvia, mas as mulheres não querem, como obrigá-las? As mulheres não querem. Então ela foi inquirir a companhia e chegou à conclusão de que as mulheres querem. Ou seja, as causas eram outras. Portanto, este argumento fica aqui porque é de facto bastante ouvido, fica projetado, mas acho que há que procurar outras causas. Uma das que eu verifico muito, que é facilmente observável, é as mulheres têm uma predileção por áreas que não vão conduzir ao topo. Recursos humanos ou relações públicas dificilmente darão um diretor-geral. Já áreas como a finança ou a estratégia, mais facilmente estão na linha de escalada para a administração. Depois, há falta de modelos inspiradores. As revistas, os jornais, a televisão não falam de mulheres líderes de empresas. Estes modelos escasseiam, por um lado, e, por outro lado, são pouco falados. Fala-se, quando muito, num texto no dia 8 de março, Dia da Mulher. E, portanto, não há aqui uma inspiração para as jovens que saem das universidades e que vão ser gestoras de produto numa grande multinacional, de quererem alcançar aquilo que aquela mulher já alcançou. Há sexismo e preconceito, e mais uma vez eu acho que ele vem de questões culturais tão impregnadas em homens como em mulheres. Eu conto aqui uma história. Na revista que eu dirigia, quando Cláudia Goia foi nomeada diretora-geral da Microsoft em Portugal, houve um grande burburinho nas redes sociais. A Microsoft é assim uma empresa que chama sempre a atenção, tal como a Apple. Houve um grande burburinho nas redes sociais e na minha redação uma jornalista disse: deve ser uma loura do marketing, não percebe nada de tecnologia. Isto porquê? Porque Cláudia Goia é loura, é bonita, veste-se bem e cuida da sua imagem e tirou umas fotografias para promoção da sua nomeação na Microsoft altamente produzidas. Na sequência desse comentário que eu ouvi, que me chocou de tal maneira, eu escrevi uma carta aberta, um editorial dirigida à Cláudia Goia. Cláudia Goia, que eu devo-vos dizer que a conheço de raspagem num evento, mas que sei que é licenciada em Engenharia Física. E, portanto, certamente sabe mais de tecnologia do que a jornalista, que só sabe abrir o Word, porque os jornalistas não percebem nada de tecnologia, devo-vos dizer. Como ficou aqui provado no início, pelos vistos. A questão da autossabotagem. Estes 3 sentimentos estão sempre presentes cada vez que converso com empresárias ou gestoras. A culpa. E aqui é que vamos buscar aquilo que vimos há pouco. A culpa, a carreira e a família. Ou seja, apesar de terem todos os apoios em casa, amas, um batalhão de empregadas, as mais endinheiradas provavelmente, apesar de terem apoio de familiares, as mulheres continuam a carregar a culpa de cada vez que chegam a casa e quem está a dar bem ao marido aos filhos é o marido, não o contrário. Seria estranho. Ou seja, estes modelos, o papel atribuído tradicionalmente pela educação, quer a homens, quer a mulheres, estão muito presentes e as mulheres sentem culpa. E é difícil fazer uma carreira sempre a carregar esta culpa. Culpa quando têm que se meter num avião e o filho está cheio de febre com 40 graus e elas têm que ir negociar um contrato a Madrid. Culpa quando não conseguem acompanhar o jogo de futebol do miúdo. Culpa quando o marido está a fazer o jantar. Este sentimento está sempre presente. Duvido que... Eu não conheço uma única que não o refira. Uma única. A questão da insegurança e o medo é um bocadinho diferente. É talvez também fruto da educação. Eu recordo, por exemplo, que uma entrevista que fiz a Rita Ferro, ela dizia: toda a minha educação, a escritora, toda a minha educação foi feita ao ouvir a minha mãe dizer: a menina não se evidencia, a menina não se saliente. Portanto, as mulheres foram educadas, uma senhora não dá demasiado nas vistas, não é bonito. E, portanto, as mulheres são um pouco inseguras e não querem dar nas vistas. Esta insegurança e este medo manifesta-se também, por exemplo, quando as mulheres, e tudo isto que eu estou a recordar são casos concretos, quando as mulheres, há uma em particular, uma executiva, que quando era desafiada para um novo projeto, ela era aquilo, uma formiguinha, desempenhava muito bem as suas tarefas, tinha imensos resultados positivos, tinha bons resultados, bom desempenho, e, portanto, a empresa reconhecia-lhe o seu mérito e desafiava para novos projetos.
E ela partilhava que vivia amargurada porque, agora é que eles vão descobrir que eu sou uma fraude, e que eu sou uma flop, e que eu sou uma incompetente, e que sou o princípio de Peter ambulante. Portanto, uma enorme falta de confiança. Aquelas características da liderança feminina diziam isso, que os homens são mais confiantes do que as mulheres. E, portanto, o medo. Ou seja, isto leva muitas mulheres a não irem para a frente, a não aceitarem os desafios que lhes são propostos. Depois, esta atitude que eu deixo propositadamente em inglês, lean back e lean in, porquê? Porque lean in é o título de um livro de Sheryl Sandberg, ela é a número 2 do Facebook, que numa conferência TED, precisamente, chamou a atenção para este facto de as mulheres não estão a chegar ao topo das organizações em todo o mundo, muito por culpa delas próprias, pela forma como se comportam e como agem nas organizações. Ou seja, as mulheres recostam-se em vez de chegarem à frente. Recostam-se, talvez porque não querem dar nas vistas, como vimos, não se chegam à frente para disputar um projeto, para se sentar na primeira fila. Por exemplo, aqui neste auditório, se fosse um encontro de quadros das empresas que eu conheço, na primeira fila só estariam homens. E na segunda, provavelmente também. Na fila da frente, talvez a filha do patrão, mas ninguém ousaria sentar-se na fila da frente, uma mulher. E, portanto, tudo isto faz com que as mulheres não deem nas vistas perante a organização e não arranjem oportunidades de continuar a sua escalada. Eu, das conversas que tenho com estas empresárias e gestoras, nunca ouvi uma mulher dizer que tem sido alvo de discriminação. Isso nunca ouvi, não conheço uma única que tenha dito isso. No entanto, elas já dizem que só haverá verdadeiramente igualdade quando existirem mulheres incompetentes em cargos de topo. Eu acho que é uma discriminação, mas elas dizem que não há discriminação. Claro que eu acho e penso que isso fica patente, que aquilo que deve imperar é uma meritocracia, ou seja, só a melhor pessoa, seja homem ou seja mulher, é que deve ser selecionada, é que deve ser promovida. E para isso temos que conhecer a pessoa e não ligar a estereótipos como aqueles da liderança feminina, por exemplo, ou como a outros que são mais favoráveis aos homens. Porque realmente, procurando a pessoa, eu acho que verificamos que cada caso é um caso, há que conhecer o perfil de cada pessoa em concreto, porque, como disse, há homens intuitivos e mulheres racionais. Há que olhar ao desempenho da pessoa em concreto para selecionar os melhores. E, portanto, para finalizar, eu deixo-vos com uma citação de Virginia Woolf, do seu livro Orlando, quando ele se transforma em mulher e descobre que era a mesma pessoa. Muito obrigada.